Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Meu nome é Paulo e na aula de hoje eu vou explicar passo a passo como que vocês conseguem utilizar o próprio navegador Google Chrome como um servidor web local e com isso hospedarem as suas páginas estáticas aí desenvolvidas em HTML, CSS e JavaScript para efeito de teste, homologação e para apresentação da solução para o seu cliente, ok? Bom, e nessa aula, na primeira aula, eu vou explicar o recurso nativo do navegador Google Chrome. Então basta você ter o navegador seu instalado e você já vai ter condições aí de acompanhar a aula, de configurar e de ativar o servidor web local. Antes então de partirmos aí para o passo a passo, a parte prática de como configurar o Google Chrome como servidor web local, vale frisar que toda a parte teórica que eu deixo tanto lá no meu blog, né, no post do blog, como também na descrição do vídeo. Então vale a pena vocês darem uma olhada, uma lida, lá que tem o detalhamento todo teórico. E nas aulas que eu publico aí, tanto no blog como no YouTube, eu friso mais, eu foco mais na parte prática, né, o passo a passo, vou acompanhando com vocês passo a passo como fazer as coisas. Então, na aula de hoje, como eu disse para vocês, a gente vai focar em como configurar o Google Chrome como servidor web local. E não esquecendo, eu gostaria de pedir para vocês aí o compartilhamento, as curtidas, os likes, os comentários são muito importantes também, e as inscrições também no canal e no blog, porque o objetivo do canal é justamente para vocês. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, alguma dúvida sobre as aulas que eu posto aqui, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo, ok? Bom, então iniciando a aula de hoje, nessa primeira aula, nós vamos focar aqui em um projeto para explicar passo a passo para vocês, então, como é que funciona essa configuração dentro do Google Chrome, no recurso nativo que o Google Chrome possui. Então aqui eu estou no Cloud9, né, como sempre, e o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar a mesma aula que eu usei na aula anterior, onde eu falo de JavaScript Debugging. Então nós vamos baixar este projeto aqui, essa pastinha debug aqui e todos os arquivos que fazem parte do projeto. Eu vou baixar aqui para minha máquina para a gente iniciar a configuração. Então, abrindo aqui, vou clicar aqui no botão, no link de download. Lembrando que esse projeto está lá na minha área de downloads, como todos os outros projetos que eu explico aí em aula. Para acessar a área de downloads é bem simples, basta vocês clicarem no link que tem tanto na descrição do vídeo como no blog, informar o e-mail válido e vocês já vão ter acesso gratuito à minha área de downloads. Então eu estou aqui baixando o projeto. Lembrando que para você conseguir ativar um servidor web local, ou seja, usar um servidor web local no Google Chrome, existem duas alternativas. Nessa primeira aula eu estou explicando a alternativa que é utilizando o recurso nativo do Google Chrome, e na próxima aula eu vou explicar a segunda alternativa. Vou deixar um suspense aqui para que na segunda aula eu explique para vocês passo a passo como seria essa segunda alternativa. Então aqui vamos aguardar baixar o projeto. Ele, na verdade, vem aqui no formato zip. Pronto, então ele fez o download aqui. Vou clicar aqui no nome do arquivo, né, para ele abrir, então, o WinRAR. E eu vou descompactar ele aqui numa pastinha que eu tenho, que é a pastinha de projetos. Então, vou fazer essa movimentação. Ele vai automaticamente descompactar e já jogar os arquivos aqui dentro. Então aqui eu tenho todo o meu projeto. E agora então a gente vai começar a parte de configuração do recurso nativo do Google Chrome. O navegador Google Chrome, ele trabalha da seguinte forma: você vai precisar apontar um diretório padrão, que é o diretório o document root do web server local, tá? E dentro desse diretório você vai criar outras pastas, onde cada pasta seria o domínio, né? Seria o projeto, cada projeto que você tem, que você gostaria de publicar nesse servidor web local. Então aqui no caso, o projeto seria o meu web server root, né? O document root do web server, e essa pastinha workspace seria então a minha document root relacionada ao projeto.
E aqui a parte interessante, né? Eu vou explicar 3 recursos principais aí desse servidor web local nativo do Google Chrome. Você vai utilizar pastas aqui e nomeá-las como se fosse já o domínio, a mesma nomenclatura que você utiliza no domínio. Aqui no caso, nós vamos simular a mesma URL que nós temos aqui no Cloud9, que é a URL publicada, que é justamente essa daqui, ó, tá? Então, só vou copiar esse trecho aqui do domínio, que é debug-swnorbrl.c9users.io. Eu vou copiar esse domínio aqui e nós vamos apertar o F2 e renomear. Então, essa daqui vai ser o nosso documento root do projeto, né? Essa pastinha aqui, nomeada com o domínio. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar lá no Google Chrome e configurar essa pasta. Então, a pasta web server local e abaixo dela a pastinha que é o nosso documento root do projeto. Então, nós vamos abrir aqui o Google Chrome. Vamos clicar, eu só vou fechar aqui, nós vamos clicar no F12, como sempre, né, para abrir as ferramentas de desenvolvedor. E aqui no Google Chrome eu tenho essa opção aqui, ó, Sources. E depois, abaixo de Sources, eu tenho essa aqui, ó, Overrides. É justamente aqui que a gente vai fazer a nossa configuração, tá? Vou clicar aqui para selecionar o diretório. Aqui no caso eu vou selecionar, como eu disse para vocês, o documento root do web server local, né, que vai ser o raiz aqui no caso. E eu vou selecionar a pastinha de projetos aqui. Vou clicar aqui em selecionar pasta. Importante, ele pede uma autorização, uma permissão de acesso, tá? Eu tenho que dar essa permissão, senão não vai funcionar essa configuração aqui de web server local. Vou clicar aqui em permitir. Pronto, então aqui eu tenho a minha pasta e aqui o meu documento root, né? A minha pastinha do projeto, documento root do projeto, né? E agora, como que eu faço então para carregar, né, para acessar esse meu projeto aqui a partir da URL? Basicamente eu vou digitar o mesmo nome que eu tenho aqui no meu diretório, que é justamente o domínio, e vocês vão ver que eu vou conseguir acessar normalmente então o meu projeto local. Aqui na página principal ele está dando um erro aqui de referência JavaScript, tá? Mas que eu vou ajustar, mas basicamente aqui se eu clicar nesse link aqui, começar agora, a segunda página ele já tem a referência correta. Então é essa página aqui que nós vamos apresentar para vocês, tá bom? Então vocês viram que eu estou abrindo então o meu projeto com base no que eu já publiquei aqui no meu servidor web local, ok? E aqui ele está perfeitamente operacional. Posso digitar aqui, fazer a simulação aqui no meu formulário. Tinha ativado aqui o modo debug, deixa eu ativar aqui, desativar os breakpoints. Então ele está perfeitamente operacional. Então eu consigo publicar projetos desenvolvidos em HTML, CSS e JavaScript de uma forma bem tranquila, bem rápida e prática, ok? Bom, e aí um ponto interessante aqui, outra característica importante e bem legal aqui, é que eu não preciso, por exemplo, usar uma IDE ou qualquer outro recurso para editar o código-fonte. Eu, com esse projeto aqui já publicado, eu consigo editar os meus códigos a partir aqui da própria ferramenta de desenvolvimento. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou editar aqui, só vou fechar o meu arquivo, vou abrir aqui no meu projeto o JavaScript relacionado a essa lógica aqui do formulário de contato. Então vou clicar aqui no JS, Contact Form, e eu vou colocar um outro texto logo após você submeter o formulário aqui de contatos. Vou colocar aqui, ó. Aqui onde eu tenho console.info dados enviados, vou digitar aqui, dados enviados com sucesso e vou salvar, tá? Vou fechar aqui, vou fazer a atualização da minha página e vocês vão ver que esse novo texto ele vai aparecer aqui no console logo após eu clicar no botão enviar pedido. Então o que eu vou fazer? Vou digitar aqui os dados do formulário novamente. Pronto, clicar em enviar.
novamente aqui a questão do debug, e vou vir aqui em console. E vocês vão perceber que olha só o novo texto, ó, dados enviados com sucesso. Tá? Então, uma outra característica possível utilizando o recurso nativo é justamente você conseguir editar o seu código-fonte do projeto a partir do próprio navegador. O segundo recurso interessante que eu coloco lá na parte teórica é a possibilidade de usar o protocolo HTTPS. Né? Bem interessante, porque você aí consegue simular o seu projeto, né, em tempo de projeto, na fase de testes, um ambiente bem parecido com o que você vai ter em produção, inclusive com relação ao URL. Então, se você vai conseguir simular, como se você tivesse um certificado mesmo, né, a utilização aí da sua URL segura, você vai conseguir utilizar tanto o HTTP, né, como também o HTTPS, fazendo parte da URL. Então isso também é uma coisa bem interessante aí de se pontuar nesse recurso nativo. E o terceiro recurso também bem legal é que eu consigo alternar bem rapidamente entre o meu projeto local e o projeto publicado em produção. Tá? Como eles têm a mesma URL, eu consigo alternar rapidamente nisso. Então, por exemplo, eu estou fazendo um teste lá no meu local, e agora eu quero alternar para o meu projeto de produção. Rapidamente você consegue fazer isso. Como é possível fazer? Clicando nessa opção aqui, ó, Enable Local Overrides. Se eu mantiver essa opção ativa, checada aqui, eu estou utilizando o meu projeto de forma local. Então eu tenho minha URL, como ocorre lá na produção, consigo editar os arquivos normalmente. Se eu desmarcar essa opção aqui, ele vai, na verdade, refletir, vai priorizar o projeto que eu tenho publicado em produção. Então, se clicar aqui em atualizar, ele deu um erro aqui porque justamente o meu projeto ele está pausado aqui no Cloud9. Eu vou clicar aqui em Run. Pronto. Então, ele publicou aqui a URL. Vou clicar aqui em atualizar e pronto. Então, ele carregou agora a versão que está em produção. Ok, mas aí como que a gente consegue validar isso? Como vocês lembram, eu alterei o meu arquivo JS local para colocar dados enviados com sucesso, certo? Então agora eu vou preencher esse formulário e vocês vão ver que vai estar a versão publicada em produção, que é justamente só esse texto, dados enviados. Então vamos agora fazer isso aqui na prática. Vou digitar, preencher as informações aqui no meu formulário. Pronto. Vou clicar em enviar. E agora, vindo aqui no console, vocês vão ver que só vai ter o texto aqui, dados enviados, o que comprova que a versão que eu estou utilizando agora é a versão de produção, ok? Então, com isso, a gente consegue, utilizando esse servidor web local nativo do Google Chrome, com essas três principais características, utilizar o que você precisar. Você consegue publicar o seu projeto local, consegue alternar, consegue usar o protocolo aí, HTTPS para simular uma situação, né, para já deixar o seu projeto configurado para usar o certificado, e também consegue editar os seus códigos diretamente pelo navegador. Então era esse o recado que eu queria dar para vocês, pessoal. Então a aula se resumiu especificamente a explicar como a gente consegue ativar e configurar um servidor web local utilizando o recurso nativo do Google Chrome. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Se gostaram, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. E fiquem antenados que na próxima aula eu vou explicar a segunda alternativa possível para utilizar o Google Chrome como servidor web local. Fiquem com Deus.